Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa formação Práticas Inclusivas em Sala de Aula. É um prazer, uma alegria enorme ter cada um de vocês com a gente nessa caminhada que hoje iniciamos com a segunda aula. De imediato, eu quero já compartilhar uma tela com vocês aqui, que vai servir ali como subsídio para o nosso encontro, certo? Compartilhou aqui? Tudo certinho. Bueno, bora partiu. Práticas inclusivas em sala de aula. E a nossa aula de hoje, aula de número 2, é o público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O nosso foco hoje vai ser justamente esse: especificar quem é o nosso público-alvo, ou seja, quem nós vamos passar a trabalhar de uma forma mais incisiva a partir de agora. Vamos falar mais sobre cada um desses públicos. É fundamental que nós, enquanto educadores, a gente possa compreender quem são esses alunos, né? Como que a visão ali da educação inclusiva, ela pode transformar, podemos dizer assim, a maneira com que a gente enxerga, a maneira com que a gente interage, né? Partindo desse pressuposto, a gente deixa de focar somente na classificação, no laudo, no CIT, e passa a focar no indivíduo. Então, é muito importante, e essa é uma das características primordiais do profissional que trabalha com educação inclusiva, é justamente isso. É você enxergar o indivíduo, a criança, o adolescente, como a criança e o adolescente. Ponto. No momento que a gente cria estigmas e rótulos no sentido de, eu não estou mais vendo o meu aluno João, eu estou vendo o aluno Thea. Eu não estou vendo a Maria, estou vendo a Maria que tem altas habilidades de superdotação. Não. Partimos do pressuposto de enxergar e ver ali o indivíduo na sua individualidade, né, com perdão da redundância, né? Porque dessa forma você consegue ver as potencialidades, consegue ver as qualidades, consegue ver onde ele pode evoluir, consegue enxergar quais são os pontos de limitação e partindo disso nós conseguimos ali construir algo bem expressivo, né, para o nosso público. Dito isso, eu quero trazer aqui para vocês uma representação que fala a respeito de modelo médico versus modelo social. Professor, o que é isso? Modelo médico e modelo social. Já te explico. Para que eu e você possamos compreender ali a educação inclusiva, precisamos primeiramente entender uma mudança de paradigma que ocorreu, né? Ou seja, a transição do modelo médico para o modelo social. De novo, vou repetir. Essa transição, essa ressignificação de outrora um modelo médico para um modelo social, né, da deficiência, do público-alvo da educação inclusiva. E, consequentemente, na educação como um todo, porque nós estamos falando de práticas inclusivas em sala de aula. Então, estamos falando do contexto da educação e como isso impacta de uma forma direta. Deixa eu pegar minha água. No modelo médico, o foco ele estava concentrado no déficit do indivíduo, no transtorno, na especificidade, você está entendendo? Naquilo que, entre aspas, lhe faltava. Ah, o foco está identificado, vamos dizer assim, no indivíduo com o TEA. O que falta nele? A comunicação tem um comprometimento. Então, o foco era ali naquilo que faltava e não naquilo que ele era. Você está entendendo? Só trazendo como exemplo bem simplista. Então, essa deficiência ela era vista como uma doença a ser curada, vamos dizer assim, ou sei lá, um problema a ser corrigido, um problema a ser normalizado, como se fosse, sei lá, uma gripe, que você vai ali, toma um remédio e ela cura, né? Como se fosse, sei lá, um procedimento estético. Talvez as
pessoas ali fazem um procedimento estético de correção, sei lá, de uma ruga, um nariz, uma orelha, alguma coisa que era no formato e você vai ali, corrige e fica, entre aspas, do jeito padrão. Então, a pessoa com deficiência era vista dessa forma, ou seja, como algo a ser ajustado, podemos dizer assim. Então, o foco no problema, entende? Então, nesse sentido, a educação especial, ela tinha a tendência a ser algo muito segregado. Por isso que a gente viu aquilo na aula passada, né? De exclusão, segregação, integração e inclusão, né? Ou seja, então, a cultura dos espaços separados era muito comum e era aquilo que perdurava, né, nesse modelo médico. Já no modelo social, inverte-se essa lógica. O modelo social, ele vai partir do princípio que o indivíduo ele vai ser reconhecido não ali pela sua deficiência, e sim pela pessoa que ele é. Então, isso traz duas consequências. A primeira delas, né, a consequência de que você não vai enxergar o laudo, você vai enxergar o aluno, certo? Que precisa de atenção, precisa de um cuidado diferenciado, talvez sim, mas é o aluno, certo? Na outra ponta, se você enxerga o aluno como aluno, né, ele está inserido dentro de todo um contexto escolar, né? Ou seja, a escola, como toda instituição, ela tem ali os seus ritos, sua liturgia, podemos falar assim, e são as normas e procedimentos. Então, se o indivíduo ele é visto como um aluno, como qualquer um, podemos dizer assim, embora tenha suas particularidades, mas no tocante ao cumprimento de normas e regras institucionais é a mesma coisa, né? Então, isso é o que eu apregou, o que eu acredito, né? No momento que a gente fala da inclusão, a gente não pode falar em igualdade, mas ser seletivo. Bom, não. O tratamento vai ser igual, certo? Todos são tratados da mesma forma, da mesma maneira, né? Todos estão dentro do mesmo contexto, então todos estão enquadrados dentro das normas e regras da instituição, certo? Porém, entendendo que há particularidades diferentes, né? Você olhar o indivíduo de uma maneira ali uniforme é uma coisa. Você olhar o indivíduo de uma maneira individual é outra, porque no individual você vai entender que você lida de um jeito, você tem uma metodologia, outro você tem algo, né? Assim, assim, assado. Você compreende? Mas o que ocorre em cima disso, né? A escola está sempre acima, né? Porque a escola ali é a instituição que perdura. O aluno passa, a escola ela permanece, certo? Vamos adiante. A gente prosseguir aqui na nossa caminhada. Então é interessante ressaltar que nós temos algumas convenções. E essas convenções é o que vão subsidiar e nos trazer essa mudança de paradigma. Você está entendendo? Deixa eu só botar aqui o meu relógio, que daí eu não me passo no horário. Porque se eu não policiar, quando eu ver, eu tô falando, e essa aula vai durar 5, 6 horas, né? Então, tem às vezes essa dificuldade no tempo. Então, vou botar o cronômetro aqui para eu não me perder. Correto? Então, essa mudança de paradigma não é algo apenas teórico, feito, criado ali por alguém que não tinha o que fazer. Então, ela foi respaldada, podemos dizer assim, ali por marcos legais internacionais, né? O primeiro deles, lá em 2006, né, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, esse documento ele subsidiou ali uma PEC
que a gente pode dizer assim, uma proposta de emenda à Constituição, né? E essa PEC, ela assegurou e assegura o direito da pessoa com deficiência a um sistema educacional inclusivo, né, em todos os seus níveis, sem levar em conta as suas ali particularidades, sem discriminar, né, de uma maneira geral. Então, de novo, isso não é algo de governo, que o governo A é bonzinho e resolveu trabalhar dessa forma. O governo B é bom e fez isso. Não. Isso é baseado ali em convenções internacionais, né? Porque o que acontece? Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Então, globalizado que somos, a gente quer participar ali de tudo que compete podemos dizer assim, as políticas de financiamento de recursos. A gente quer participar ali do comércio internacional. A gente quer, ou seja, quer estar inserido em tudo que o mundo globalizado, entre aspas, pode nos proporcionar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar inserido dentro ali de normas e estatutos, regulamentos, assim, em âmbito internacional. Então, essa Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos, ela vai apregoar isso. E vai justamente subsidiar ali a nossa lei número 9394 na LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É 9394-96, salvo engano. E o artigo é o artigo de número 58, se não me falha a memória, né? Às vezes decorar esse artigo, essas coisas assim, o pessoal meio que se perde um pouco, né? Então ele vai estabelecer o quê? O que estabelece o artigo 58? Que a educação especial, ela é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, e eu quero grifar, sublinhar e botar ali em caixa alta, preferencialmente. Por quê? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, certo? Na rede regular de ensino. Entende? Então, esses documentos, eles vão solidificar a base legal para educação inclusiva em nosso país. Então, isso tudo tem uma base, né? Isso tem um respaldo de acordo com a Constituição. Mas eu não gosto da Constituição. Mas eu não concordo com algumas coisas que a Constituição diz. Mas eu não concordo com a lei que é posta. Tranquilo? Nós vivemos em um Estado democrático de direito, temos o direito de concordar ou discordar. Só que aí o que a gente faz para mudar, né? Ali, quando chegar o momento de exercer ali, sei lá, a cidadania, seja pelo voto, seja ali pela cobrança aos nossos governantes, a gente precisa estabelecer isso dessa maneira, né? Uma lei ali que esteja de acordo aí com aquilo que eu acho que é o correto e tudo mais. Só que a gente sempre parte do princípio que as leis são estabelecidas assim. Eu parto do princípio correto da coisa, né? Não levo em conta se é feito para favorecer A, B ou C, não. Levo no princípio correto. A lei, toda lei, ela é feita para o coletivo, certo? Então, eu concordo com tal coisa. Eu não concordo com isso, beleza. Mas no coletivo ali, eu parto assim desse pressuposto que pessoas ali que têm qualificação se reúnem e criam ali um compêndio de normas e regras para ser seguidas, né, de acordo com o entendimento de que aquilo é o melhor. Ponto. E aí, concordância não se discute depois, né? Mas isso posto a partir da nossa lei de diretrizes e bases na educação. Mas eu quero trazer para nós aqui a baila alguns mitos quando a gente fala sobre educação especial, antes de adentrar de fato em quem é o nosso público. Precisamos entender primeiramente alguns mitos na educação especial. E o primeiro deles, ela não é uma modalidade de ensino à parte, ou seja, um lugar ali para onde os alunos são encaminhados definitivamente, né? Também não é um sinônimo de classe especial
escola especial. Muito embora existam, em alguns contextos, essa perspectiva. A escola especial, a classe especial. Em alguns contextos, ele existe. A gente vai ver mais para frente quais, certo? Mas a perspectiva é outra, nesse pressuposto, nessa modalidade de ensino não ser um ensino à parte. Então, talvez ali um dos maiores mitos que a gente tem é esse, né? De imaginar que educação especial é uma modalidade de ensino à parte, né? Um local onde os alunos ali são colocados, ou seja, tirados do meio do ensino convencional regular e jogado, desvinculado, podemos falar assim, para essa escola especial, para esse espaço especial, para essa instituição especial. Não. Né? Então, isso não existe, certo? Entende? Quando a gente fala de educação especial, né, a gente está falando, quando a gente fala ali da educação inclusiva, etc e tal, né, a gente está falando sobre esse prisma. Um outro mito, né, que acontece quando nós confundimos pura e simplesmente com uma escola especial ou classe especial, né? Entende? A perspectiva da educação inclusiva é que a diretriz nacional estabelecida ali com os marcos que a gente leu, elas não vê como ali sabe, um principal caminho, um único caminho, né? A educação especial, na verdade, ela não é um fim, né? Mas é um meio para que a gente possa incluir de fato, tá certo? Então, essa é a ideia. Mas agora eu quero trazer, se a gente falou de mito, agora eu quero trazer aquilo que não é mito, né? Quero trazer aquilo que é uma verdade, algumas verdades. Então, se ali a educação não é uma modalidade de ensino à parte, ou um lugar para onde os alunos são encaminhados definitivamente, o que que é então? Então, aqui a gente traz a definição, certo? Uma modalidade de ensino transversal que perpassa todas as etapas, níveis e modalidades da educação e oferece recursos e serviços para eliminar barreiras e promover o pleno desenvolvimento do aluno. Olha que bonito no texto ali, ó. Feito, respaldado, subsidiado ali pelos autores. O que vai nos dizer isso na prática? Né? Qual a explicação para essa fala? Então, isso vai significar que ela não é ali um sistema à parte, um sistema paralelo. Ou seja, vai ser, na verdade, um conjunto de serviços, formas, métodos, recursos que vão apoiar todas as etapas, todos os níveis, né, todas as modalidades ali da educação regular. Então, a educação ali especial, melhor dizendo, a educação inclusiva, ela vai partir da perspectiva desde a educação infantil até o ensino superior. Isso mesmo, desde a educação infantil até o ensino superior. O propósito principal de tudo isso é oferecer recursos e serviços, né, que vão, de certa forma, ajudar a atenuar as barreiras. Né? Que tipo de barreiras que a gente viu, né, na aula passada? Barreiras de atitude, né, barreiras arquitetônicas ali de infraestrutura, barreiras pedagógicas, né, no tocante ali é como ensinar, barreiras de se comunicar, e dessa maneira promover um pleno desenvolvimento de todos os alunos, né, garantindo que eles tenham condições de participação e aprendizagem na sala de aula comum. É um desafio. Isso é um desafio gigante. Costumo dizer que no papel é tudo lindo e belo, porém na prática às vezes é bem difícil, bem complicado mesmo. Mas a gente está aqui para aprender
um com os outros. O que vai dizer a LDB? O que a LDB nos traz? Vai nos trazer o seguinte, ali o texto. Entende? E aqui que está o X da questão que a gente vai falar com uma ênfase. Olha só. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente e todo o resto para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Esse é o nosso público-alvo. Vamos detalhar melhor mais para frente. Mas eu quero focar nisso aqui. E aqui no entendimento que muitos têm de uma maneira até deturpada, né, do artigo 58 da LDB. Então, quando você olha assim, olha só, quando você lê isso, você lê esse trecho, que é o artigo 58, aí você tem a palavra preferencialmente. O que você parte do princípio de ser algo preferencialmente? O que você entende ali como algo preferencialmente? Esse preferencialmente, ele talvez é o ponto-chave, podemos dizer assim. Muito embora, às vezes, ele possa ter uma conotação de uma opcionalidade, não é, né? Esse preferencialmente vai nos trazer o sentido de prioridade máxima e total. De novo, muitos interpretam ali o termo preferencialmente como algo opcional, mas não é opcional, pelo contrário, é algo com a prioridade total, absoluta e restrita, certo? Então, a LDB ela direciona o sistema educacional a se organizar para receber esses alunos, né? De que maneira? Ali adaptando para as suas necessidades, né? Garantindo o seu direito de estar, aprender, justamente com seus pares na escola regular, né? Entende? Nós temos algumas exceções, temos algumas exceções, né? Ou seja, quando elas vão ter particularidades muito específicas. Olha para mim aqui. A gente fala, já dando meio com spoiler, sobre alguns dos que nós atendemos, algumas das pessoas que a gente atende ali na educação inclusiva. Uma pessoa ali com o TEA, certo? Transtorno do espectro autista. Vamos falar melhor ao longo dos nossos encontros. Vai ser um dos nossos focos, né? TEA e altas habilidades, certo? Olha para cá aqui. Vou reduzir a tela maior para eu ficar maior aqui para você. Legal. Certo? Tranquilo? Cola comigo aqui então. Deixa eu só me ajustar. Quando falamos ali no indivíduo com o TEA, certo? Nós temos aquilo que nós chamamos dos níveis de suporte. Certo? O que são os níveis de suporte? De acordo com cada nível de suporte, ele vai demandar um tipo de, podemos dizer assim, intervenção, manejo ou cuidado. Certo? Quando nós falamos de um indivíduo com TEA, nível 1 de suporte, ele vai precisar de poucas adaptações. Existem casos ali de indivíduos diagnosticados com TEA que eles não precisam de praticamente suporte algum. Ou seja, eles criam mecanismos e se adaptam a viver ali nos contextos e o suporte vai ser pouquíssimo. Eles conseguem viver uma vida praticamente igual à vida da grande maioria das pessoas, certo? Só que à medida que esses níveis de suporte eles vão subindo para o nível 2, né, que já precisa de um certo suporte maior, ou um nível 3 de suporte, fica cada vez mais difícil a gente falar em escola, numa escola ali regular, convencional como a nossa.
Imagina, pois, falando aqui do nosso caso, a gente atende alguns, alguns indivíduos com TEA e a gente tem toda uma adaptação ali para poder atendê-lo. Tem um menino que nós atendemos e é mais ou menos da seguinte forma. A gente sabe que ele não pode esperar nem um segundo. Se ele tiver que esperar um segundo, eu não sei se eu já falei esse caso com vocês aqui. Se eu falei, me desculpa, acho que eu vou falar de novo. Né? Ele não pode esperar nem um segundo, certo? Então, se ele chegar e ter que esperar um segundo, que seja, ele já se desorganiza total. Então, a gente meio que programa, a gente meio que marca o horário, vamos imaginar o horário das 3, dando o exemplo. A gente sabe que a gente já vai se planejando para chegar às 3 horas, o profissional tá disponível para atender ele, vai só chegar e entrar. Então, a gente vai monitorando até o próprio trajeto que o responsável faz para trazê-lo, né? Entende? Aí a gente sabe, olha, tá chegando, tá para chegar, então já ajustamos ali as coisas para recebê-lo, porque não pode esperar um minuto, né? Um segundo, na verdade, não pode esperar. E o que acontece? Acontece que esse caso dele, assim como outros que nós temos, ele, ele não consegue ficar na sala, ali na sala de atendimento mais do que uns 5 minutos sem sair da sala. Então ele fica ali uns 4, 5 minutos e ele pula bastante, ele caminha de um lado para o outro, ou seja, ele mantém um hiperfoco em algo, ou seja, ele tem a necessidade de caminhar sempre de um lado para o outro, caminhando, pulando, caminhando, pulando. Então ele não consegue ficar 5 minutos, isso em lugar algum, nem aqui. Aqui ainda a gente consegue, assim, por um de milagre, muita milagre, uma intervenção, podemos falar assim, né? Que ele fica, às vezes ele fica até uns 10 minutos no máximo. Mas nos locais convencionais, na sua casa, entre outros, ele não fica. É 5 minutos no máximo que ele fica parado no lugar, sem estar caminhando, pulando e correndo. Né? Agora você imagina isso dentro de um contexto da sala de aula. Né? Você ter ali uma criança, que é a sua idade ali de 9 anos, fazendo isso, caminhando, pulando, correndo o tempo todo e derrubando coisas. Não tem. Então, esses casos que são a minoria da minoria da minoria da exceção, a gente vai para outras perspectivas, certo? Por quê? Porque a particularidade demanda que seja dessa forma. Você está entendendo? Então, a gente fala da educação inclusiva, a gente fala da inclusão, só que vai ter contextos ali neurobiológicos que é humanamente impossível você fazer isso, certo? Então, aí você cria outras formas, assim, de poder, assim, fazer com que também aquele espaço seja um espaço relevante. Não adianta ali só em nome de uma inclusão você deixá-lo ali e acabar prejudicando toda uma turma inteira e ele mesmo que não vai se sentir à vontade. Então, são contextos, podemos dizer assim, situações específicas que são a minoria da minoria. Então, esse é só um dos casos assim que eu trouxe, né, para poder subsidiar um pouco. Então, o que acontece? Falando especificamente desse preferencialmente. Ela vai nos definir claramente que a educação especial ela é algo crucial. Você está entendendo? Entende? E a própria LDB vai direcionar para esse tema. Então, a gente tem as exceções, como eu bem mencionei, que são coisas raríssimas. Né? Então, a gente nunca pode medir as coisas pela exceção. Né? A gente mede pela regra. Então, uma resolução que nós temos também, que é uma resolução do CNE, que vai nos dizer o seguinte: que a definição, classificação do público-alvo, ela vai ser detalhada dentro de mais alguns instantes, ela não é, de forma alguma, ali focar na deficiência, ela não se restringe ali só à deficiência.
né? Então, ainda em complemento à Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem a Resolução 2 de 2021 lá do CNE, que traz uma definição e um formato mais claro e detalhado sobre o público-alvo da educação especial. Então, essa resolução, podemos dizer assim, ela é fundamental para orientar ali todas as redes de ensino. Então, um ponto importante a destacar que essa resolução ela nos traz é que a educação especial ela não se restringe, de novo, apenas à deficiência. Ela abrange outras condições que a gente vai ver dentro de mais alguns instantes. E até que a gente chega no nosso mote central. Quem é o nosso público? Falamos de público-alvo da educação especial, mas quem são essas pessoas? Quem são esses indivíduos? Com quem a gente vai falar e lidar com mais ênfase de agora em diante? De quem nós estamos falando? Falamos educação especial, educação inclusiva. Quem são essas pessoas? Então está aqui a definição do nosso público-alvo, que são pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, vamos falar melhor daqui um pouco sobre, e altas habilidades e superdotação. De novo, conforme a legislação brasileira, o público-alvo da educação especial, ele vai se colocar nessas três categorias que elas vão ter as suas ramificações depois, principalmente aí em PCD. Na pessoa com deficiência, a gente tem diversas ali desdobramentos. Transtornos globais do desenvolvimento, temos alguns, né? Mas que a gente vai falar melhor de uma mudança de nomenclatura. E altas habilidades de superdotação. É importante, crucial, posso falar assim, né? Lembrar que, embora a gente tenha todas essas classificações, elas têm o intuito de organizar nosso formato de trabalho. Ou seja, cada público, cada especificação dessas divisões que ali estão postas, você tem ali necessidades diferentes, formas de trabalho diferentes, certo? Então, o foco vai ser justamente esse, vai ser ver as necessidades ali específicas de cada indivíduo e não apenas o rótulo. Podemos dizer assim de novo. Esse é o nosso público. Certo? Vamos embora, vamos prosseguindo. Agora a gente vai começar a destrinchar melhor esse público. E o primeiro deles, né, a pessoa com deficiência. É a primeira categoria. O que é a pessoa com deficiência? Falando ali de uma maneira mais ali detalhada. Ela vai abranger indivíduos que possuem impedimentos de longo prazo, certo? Uma pessoa que está ali andando de muleta porque está com a perna engessada porque talvez sofreu um acidente, ela não é considerada uma pessoa com deficiência, né? Por quê? Porque essa condição ela vai ser delimitada, isso até para próprias questões assim de INSS, entre outros, né, para impedimentos de longo prazo, certo? Sendo de características de ordem física, de ordem mental, de ordem intelectual e de ordem sensorial, né? O mais importante que a gente tem que entender nesse primeiro momento é que esse conceito ele vai focar, né, nas próprias particularidades ali de cada situação. Então, falando de novo, uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela é dividida em algumas categorias. A primeira delas, a deficiência intelectual, certo? E aqui também uma observação, falando das deficiências. Elas podem ser de duas formas.
primeira delas, a que nós chamamos da deficiência congênita, ou seja, aquilo que ela já carregou desde seu nascimento. E a outra é uma deficiência adquirida, né, que por alguma fatalidade ali da vida, ela acabou trazendo para si, certo? Então, a deficiência, isso vale também para algumas situações, mas falando da deficiência. Ela pode ser dividida e é dividida em algumas partes. A primeira delas é a deficiência intelectual, que também é público, né, assim como os demais público-alvo da educação inclusiva. Mas a deficiência intelectual, ela também é um desafio dentro do ensino regular, né? Então, ela vai ser caracterizada, né, hoje a gente está trazendo uma definição mais simplista, mais genérica de cada um deles. Nos próximos tópicos, de acordo com o termo de referência passado, a gente vai explanar melhor cada um deles, certo? Então, hoje a gente traz à baila, né, o nosso público. Então, falando da deficiência intelectual, ela vai ser caracterizada por limitações, podemos dizer assim, significativas tanto do funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo. Existe uma escala que a gente trabalha, que nós fazemos, ela não é uma escala restrita a só psicólogos, ou seja, é uma escala onde professores podem utilizar, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, ou seja, quem trabalha ali diretamente com educação, psicopedagogo, entre outros, que é a escala de comportamento adaptativo Vineland. Não sei se algum de vós já ouviu falar. Então, por meio dessa escala, você mede ali o comportamento adaptativo. Ah, mas o que é o comportamento adaptativo? Fica a dica, né? Daqui a pouco é um subsídio muito bom para vocês utilizarem, para ter um panorama geral ali sobre um aluno de uma forma mais específica. Talvez muitos de vocês, ou algum aluno da própria instituição de voz que vocês encaminharam para, seja para fazer uma avaliação psicológica, neuropsicológica, enfim, acontece de muitos profissionais encaminharem para a escola esse formulário, né? Formulário Vineland, onde você preenche ali uma série de perguntas em uma escala de 0 a 2, ou seja, 0, 1 e 2, e vai preenchendo ali. Então, essa escala, ela vai dar o comportamento adaptativo da criança. Ela, na verdade, não é só para criança, é uma escala que vale para todas as faixas etárias, até 89 anos, se não me falha a memória. E ela vai identificar ali algumas questões, como o coeficiente intelectual sugerido e a idade sugerida. Ou seja, em outras palavras, a criança ela pode ter 10 anos, mas ter uma idade condizente com alguém que tem 15, com alguém que tem 21, né? Falando de alguém com uma alta habilidade específica. Ou, do contrário, ela pode ter uma idade ali no seu RG de 10 anos, mas seu comportamento adaptativo é de uma criança de 5. Certo? Por meio dessa escala você consegue identificar. Então, isso vai incluir dificuldades em habilidades conceituais, né? Seja na questão da linguagem, seja na questão da leitura, seja na questão da escrita. Isso, por vezes, é muito confundido com um transtorno de aprendizagem, né? Que não é público-alvo da educação inclusiva, mas, às vezes, uma dificuldade específica ali em leitura e linguagem é confundida ali com uma dislexia em alguns momentos, uma disgrafia, desortografia. Então, né, são vários fatores que vão... Por isso que o fechamento ali de um CID para uma deficiência intelectual é muito robusto e muito difícil de se fazer. Você não vai conseguir fazer ali em uma, duas consultas, né? Então, desconfie de sei lá, um laudo ali, um parecer ali que o cidadão vai em duas consultas e já veio com um CID de deficiência intelectual. Não. Deficiência intelectual, para você identificar, é muito complexo. Só para ter ideia, só para dando parênteses, como é que você identifica ali uma deficiência intelectual.
Essa nossa professora Luana, ela vai explanar com muito mais detalhe, assim, da parte da neuropsicologia. Mas você identifica ali a demanda de possibilidade de uma deficiência intelectual, você faz ali o encaminhamento para o profissional da psicologia, né, para um psicólogo, certo? Você encaminhou para o psicólogo ou para o psicopedagogo, ou seja, para alguém, para algum desses dois profissionais, certo? Não são todos os psicólogos que são habilitados a fazer a avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque, primeiro, você tem uma especialização em neuropsicologia, né? Ela não é um pré-requisito, ou seja, um psicólogo, em tese, poderia fazer sem a especialização, né? Então, a especialização ela não é um pré-requisito, não é como se fosse uma residência médica, uma especialização médica, por exemplo, da neurologia, entre outros, né? É uma especialização em nível de pós-graduação, mas não é um pré-requisito para você trabalhar com instrumentos de avaliação neuropsicológica. Mas, em contrapartida, o psicólogo ele não vai saber usar os instrumentos, porque na graduação você não aprende, né? Então, se você conseguir dominar os instrumentos ali de forma autodidata, que é praticamente impossível, você pode fazer. Mas então o mais comum é que você faça ali uma especialização em neuropsicologia para você se tornar assim, um neuropsicólogo, certo? Então, esse profissional de psicologia vai encaminhar um profissional da neuropsicologia, ou seja, um psicólogo com essa habilitação em neuropsicologia para fazer ali a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela consiste mais ou menos de 8 a 10 atendimentos. É um padrão. É um padrão que se faz. Entende? Então, nesses 8, 10 atendimentos, aí a gente vai identificar questões de compreensão verbal, organização perceptual, de velocidade de processamento, de comportamento adaptativo, de, de qual outro, entre outros, assim, me fugiu agora na nomenclatura. Então, um dos instrumentos mais conhecidos que você aplica é o VISC-4. Então, você aplica o VISC e aplica outras escalas complementares que você vai mandar para a escola, vai mandar para os pais, outros instrumentos que você vai identificando a necessidade e constrói ali um documento robusto de umas 20 a 30 páginas, mais ou menos. Só que esse documento ele ainda não é o fechamento de uma deficiência intelectual. Ou seja, de posse desse documento, você vai ter ali os QIs sugeridos, você vai ter todo o levantamento. A pessoa vai levar no médico neurologista, neuropediatra, e ele que vai fechar o CID de acordo com o que ele lê ali na avaliação neuropsicológica, certo? Então é assim que se dá, é assim que acontece, certo? Então por isso que é muito difícil você fechar um laudo ali de deficiência intelectual, assim, de cara. Então, de novo, deficiência intelectual ela vai abranger a dificuldade nessas habilidades conceituais de linguagem, leitura, escrita, e aí entra a parte da matemática também, de uma forma geral, onde, quando fala linguagem, fala todos os tipos de linguagem. Além disso, em questões de ordem social, né, a interação social da pessoa. Então, muitas vezes, a deficiência intelectual ela é confundida com o TEA, porque o TEA, ele, de certa forma, tem seu comprometimento ali na questão da interação social. Por vezes, ele é um combinado, você tem ali um combinado de um TEA com uma deficiência intelectual, você está entendendo? Bem como a questão da própria responsabilidade também. E ao mesmo tempo você tem ali pode ter uma defasagem na questão de práticas como autocuidado, habilidades para o trabalho, certo? Entende? Então isso é ali uma explicação mais sucinta ali sobre o que é a deficiência intelectual. Então esse apoio educacional para alunos com deficiência intelectual ele vai o quê? Ele vai focar em estratégias, adaptações que visam de certa forma promover essa autonomia, desenvolvimento de habilidades, e participação em todas as esferas. Então, e aqui que ocorre
a maior quantidade assim de alunos que vão ter ali a impossibilidade de serem assistidos, podemos dizer assim, pela escola regular nossa. Então, a gente ainda tem os espaços de APAE, vamos dizer assim, que acabam atendendo esse público, um público que é às vezes impossível de você ter na sala de aula regular. O segundo tipo de deficiência é a deficiência física. Então, essa deficiência física ela vai se referir a alterações completas ou parciais de um ou mais segmentos do corpo humano, né? Que vai comprometer a função física, ou seja, ali na locomoção, entre outros, seja amputação de algum membro, etc., nessa condição motora. Mas também isso pode ocasionar aspectos ali na parte intelectual, né? Como a paralisia cerebral, entre outros, que é posta como uma deficiência física, mas também vai trazer comprometimento ali na parte intelectual. Então, uma grande parte desse público é um público que vai precisar de adaptações estruturais, né? Nem tanto de currículo, de aprendizagem, mas estrutural mesmo, assim. Da instituição ali ter rampa de acesso, dependendo do caso, ter um elevador, né? Se for em andares mais acima. Enfim, ter toda essa questão. E aí vai de acordo ali com o nível de suporte que ele precise. Então, isso é uma deficiência física. Ainda está dentro das deficiências. Nós temos um terceiro tipo, que são as deficiências visuais. Então, a deficiência visual, ela abrange dois pontos, que é a cegueira e a baixa visão. Então, quando a gente fala da cegueira, a gente tem uma perda total ou de grande parte ali da sua visão. E a baixa visão, a gente tem um comprometimento significativo que não pode ser totalmente corrigido. Ou seja, quando a gente fala da baixa visão, a gente consegue ter ali um suporte no tocante a minimizar. Não corrige por completo, mas você consegue minimizar. Certo? E aí a gente vai ter ali a questão do braille, que é o mais utilizado. Porém, também hoje a gente tem outros instrumentos, né, de leitura de tela. Você tem lupa, material de contraste, entende? Para fazer essas adaptações. É uma particularidade bem específica, bem difícil, né? Porque nós temos pouquíssimos profissionais que conhecem o braille mesmo, para você passar. Mas o ensino ali falado, provavelmente se não tiver um outro tipo de comprometimento auditivo, vamos dizer assim, ele consegue aprender, certo? Então vamos indo. Além da deficiência visual, nós temos a deficiência auditiva. A deficiência auditiva, ela vai se referir à perda auditiva, como o próprio nome já diz, que ela pode ser total ou parcial. E pode ter o auxílio ali de aparelhos auditivos ou o que a gente chama de implante coclear, né? Então, para esses alunos, a gente tem ali a língua brasileira de sinais, que pode se envolver num contexto. E aí a gente tem outras particularidades sobre um ensino bilíngue, entre outros. Eu, particularmente, tenho parte de Libra, eu não sou uma pessoa que não tenho domínio de Libra, assim, para no tocante poder ensinar alguém. Então, tem toda uma especialização que você faz ali para se tornar um tradutor intérprete em Libras, que faz com que você possa comunicar-se melhor com essas pessoas. E além disso, nós temos as deficiências múltiplas. As deficiências múltiplas nada mais são do que um combinado de duas ou mais.
né? Então, a gente citou alguns tipos de deficiências. Então, a deficiência múltipla vai fazer menção ao caso onde o indivíduo vai ter duas ou mais da mesma, certo? Tranquilo? Isso são as pessoas com deficiência. Agora, falando sobre adentrando os nossos maiores públicos que a gente tem nesse nosso contexto, que são transtornos globais do desenvolvimento. Que esse é o segundo público-alvo da educação especial, os transtornos globais do desenvolvimento. Então, eu quero trazer aqui, lembra que eu tinha falado alguns minutos atrás, sobre ali uma formatação diferente no tocante à sua nomenclatura. Antigamente, a gente usava, e é usado muito nos dias de hoje ainda, o termo transtorno global do desenvolvimento, certo? Então, quando eu falo antigamente, ele ainda continua sendo usado. Ele é um termo que ele já está sendo substituído. Vamos falar mais daqui a pouco. Mas ele ainda é usado, mas não é mais a nomenclatura utilizada de acordo com os manuais internacionais, certo? Mas ainda grande parte das pessoas utilizam-se, certo? Então, esse transtorno global de desenvolvimento, ele incluía uma condição como o próprio autismo, assim era chamado, a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Tourette, entre outros assim mais raros, certo? Então essa era a forma como esses transtornos eles eram agrupados e compreendidos, ou seja, quando a gente estabelece o público-alvo da educação inclusiva, ele é posto nesses três formatos: pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, certo? Falando em transtornos globais do desenvolvimento, eles eram divididos em várias subcategorias, de acordo ali com o CID, né? O CID é o Código Internacional das Doenças. Então, ele colocava uma especificação de transtorno global do desenvolvimento e ia desencadeando em várias partes. Autismo, aí tinha nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, salvo engano, tinha. Você tinha síndrome de Asperger, que era uma versão mais leve, vamos dizer assim, do autismo. Você tinha a transtorno desintegrativo da infância, que é algo assim onde a criança começa a ter uma vida, vamos dizer, uma vida dentro dos seus marcos de desenvolvimento normais, ali até 3, 4, 5 anos, ela vai tendo evolução normal e ela simplesmente, quando chega a uma certa idade, ela para de ter as evoluções, ou seja, ela não consegue evoluir mais, certo? Então, isso é o transtorno, era definido como transtorno desintegrativo da infância. E a síndrome de Tourette também, entre outros. Mas o que acontece? A síndrome de Asperger, ela ficou muito conhecida. E hoje, se você vê, tem médicos, eu falo de médicos, inclusive, que vão definir um CID baseado no CID antigo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, referindo-se como síndrome de Asperger, um nome que hoje não tem mais nos protocolos. Por quê? A síndrome de Asperger ficou bem conhecida, bem famosa. Vocês vão lembrar talvez de duas situações. A primeira delas, né, tinha a Malhação, né, não sei quem lembra. Malhação era tipo uma novela que tinha na Globo. E aí tinha uma menina nessa novela que ela tinha ali a síndrome de Asperger. E ali o Brasil inteiro passou a ver e conhecer e saber mais sobre, né? E também sobre o autismo de uma maneira geral, teve uma série no Fantástico, né, com o Dr. Drauzio Varela, que ele começou a falar sobre. E isso se tornou muito conhecido, né, no Brasil. E passou a se falar mais sobre isso. Então, isso era uma antiga denominação que trazia essas nomenclaturas. Baseada agora em uma nova atualização do DSM,
o DSM é um código internacional ali ou seja, das doenças e transtornos de ordem mental, né? Então, é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, né? Essa é a nomenclatura correta. O TEA, transtorno do espectro autista, ele é caracterizado, olha só, ele passa a ser caracterizado como uma dificuldade persistente na comunicação social e interação social, né? E pela presença de padrões repetitivos e estereotipados, né? E, além disso, comportamento, interesses e atividades fora do convencional, certo? Então, de novo, hoje, de acordo com a nova atualização do DSM, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o TEA é caracterizado por dificuldades persistentes na comunicação social e na interação social, e além da presença de padrões restritos, repetitivos, estereotipados, entre outros. Então, nisso acaba englobando tudo que a gente falou antes, né? Ali de síndrome de Asperger, que hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, né? De transtorno desintegrativo da infância, de apenas a síndrome de Tourette, que a gente ainda utiliza, que acaba ficando de fora, entre outras questões. Entende? Então, tudo é colocado como uma coisa só, como o TEA, o transtorno do espectro autista. E aí a gente tem os níveis de suporte. E aí o que acontece? Por que o TEA ele é definido como tal? Por que a gente chama assim de espectro? Transtorno do espectro autista. Então agora eu vou para a minha vibe, para minha área original, podemos dizer assim, lá da matemática. E o que a gente entende por espectro? Espectro, assim, é uma amplitude, certo? Uma grande variabilidade de características e níveis de suporte necessários, como está escrito no slide. Tá, legal, mas na prática, o que acontece? O que é amplitude? Amplitude é a diferença, a distância de um ponto mínimo para um ponto máximo, certo? Ah, se um dia começou com 10 graus e terminou com 30 graus, você faz 30 menos 10. Qual que é a amplitude? 20. A distância entre o menor para o maior. Isso é amplitude, certo? Então, por que a gente define o espectro? Porque ele tem uma amplitude muito grande. Você está entendendo? Por isso que hoje o diagnóstico do TEA, e ao mesmo tempo que ele é muito difícil, ele está se tornando muito comum. Então, hoje, também é um dos motivos, isso constatado assim por nós, assim, não é uma pesquisa científica, pelo menos por enquanto a gente não, não publicou isso em nenhum anal ou algo desse sentido, mas é algo empírico que a gente constata. Então, a gente tem muito diagnóstico de autismo, muitas pessoas que vêm até nós, né, nós, enquanto um espaço de atendimento assim, psicológico, educacional, que tem o laudo ali de TEA, mas não são TEA, entende? E outros que não têm e a gente olha, mas esses são. Como assim? Por quê? Porque como dizem, são muitos detalhes, são muitas particularidades distintas. Cada autista é diferente um do outro, né? Então a gente tinha, às vezes por característica, assim, há alguns anos atrás, talvez ali logo quando surgiu ali o termo autismo, assim, e as pessoas falaram mais sobre, a gente começou a criar ali padrões, né, de pessoas com autismo. Nós não, criou-se na sociedade. Então, um dos padrões era que não, o autista, ele não expressa suas emoções. Mentira! Ele expressa suas emoções, né, do jeito dele, mas ele tem emoções e sentimentos. Ponto. Outro. Deus o livre você abraçar um autista. O que mais acontece conosco
né, com a criança ali que já é diagnosticada com autismo, ela vem, ela abraça. Só que acontece, essa interação ela é uma interação que não acontece da noite para o dia. Né? Ele tem ali suas questões de ordem social, né, de interação social, mas ele abraça, ele cumprimenta, assim como outras pessoas. E assim como outros estigmas também. Acabou uma pessoa com pessoa que tem o TEA, ela jamais vai conseguir comunicar-se bem. Eu tenho, tipo, aqui no nosso meio, no nosso contexto, nós temos professores, assim, altamente capacitados ali que dão aulas extraordinárias, conhecemos palestrantes que são diagnosticados com TEA, se expressam de uma forma e de uma desenvoltura tremenda. Então, por quê? Porque é um espectro muito grande. Então, são características ali muito distintas que ainda a gente não tem cientificamente uma definição assim sobre quais são e quais não são na sua totalidade. Então, cada um é diferente um do outro. Então, por isso que a gente define isso como um espectro, porque é uma amplitude muito grande. Você está entendendo? Então, você mesmo ali na sua turma, você tem um TEA com altas habilidades, superdotação, você tem o TEA talvez com deficiência intelectual. Mas os dois são TEA. Você tem o TEA que entra mudo e sai calado na sala de aula, e você tem o TEA que interage com as pessoas. Mas os dois são TEA? Sim, os dois são TEA. Mas cada um tem uma característica distinta. Você está entendendo? Então não há uma única forma de autismo. Né? As manifestações elas vão ser muito diferentes de um indivíduo para o outro. Mas isso a Luana vai nos falar com muito mais ênfase. Assim, a Luana é especialista em atendimento com TEA, entende? Então a gente vai já está preparando ela ali para poder compartilhar com a gente também, né, sobre dicas para poder incluir na sala de aula e tudo mais. Então a gente vai ter desde necessidades assim altas de um suporte gigante, até quase nenhuma para o indivíduo com TEA. Então isso também acaba sendo um desafio para nós enquanto educadores, porque cada aluno vai nos exigir um olhar individualizado, com estratégias diferentes. Então, a estratégia com o TEA, que você lida com um, você não consegue lidar com o outro. Você não consegue, muitas vezes, padronizar atividades, padronizar formatos e métodos de trabalho, porque são muito diferentes um do outro. Né? Diferente ali sei lá, de alguma outra característica que a gente tem ali, por exemplo, como altas habilidades específicas em uma determinada área. Então, você consegue padronizar melhor a questão do atendimento. Não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas a variabilidade de opções é muito grande, né, quando a gente fala sobre o TEA. Então, acaba dificultando também para nós. E aqui a gente chega no terceiro público, que é o público, né, de altas habilidades e superdotação. E aqui a gente tem também alguns estigmas que precisam ser quebrados quando nós falamos com relação ali ao indivíduo com altas habilidades e superdotação. E o primeiro deles, já de cara, né? O indivíduo com alta habilidade e superdotação, ele não é aquele que vai tirar 100 em tudo. Não, exatamente. Não é o que vai tirar 100 em tudo. Outra coisa, nós temos diferença. Altas habilidades é uma coisa, superdotação é outra coisa, certo? São coisas diferentes. O terceiro ponto, até nós estávamos atendendo um caso, terminamos de atender um caso de uma mãe, aqui de uma escola, de uma rede privada, que trouxe seu filho, só que ela trouxe o filho, o objetivo era constatar que ele tinha ali altas habilidades para pedir ali um avanço de nível. Ou seja, ele estava ali no 7º ano para avançar para o 8º. Né? Na cabeça dela, ela estava preocupada com o fator financeiro, né? Porque ela pagava um valor expressivo de mensalidade, né? Era uma das escolas mais caras aqui da região metropolitana. Então ela pagava um valor de mensalidade
Se ela avança um nível na cabeça dela, né, ela pensa que, pô, é menos mensalidade que eu vou pagar. Então, esse era o pensamento. Para ver como às vezes a pessoa tem os pensamentos pequenos das coisas. Mas, enfim, então foi essa demanda que veio. E realmente, o menino ele era muito bom mesmo. Né? E aquele era um caso ali de, de uma superdotação crassa mesmo. Porque ele conseguiu performar em todas as áreas. Ele teve um QI ali acima de 140 e, e era em todas as áreas, né? O QI ele é dividido ali em 4 vertentes. Você tem QI ali para compreensão verbal, velocidade de processamento, organização perceptual e memória operacional. São os 4. Entende? Então, um pouco você pode ter um perfil de um QI altíssimo num e nem tanto em outro, mas numa média ele pode dar alto, médio, enfim. E ele conseguiu performar excelente em todos eles, de uma maneira uniforme. Então, realmente ele estava assim, ele precisa, e agora a mãe vai atrás ali no tocante a poder ali dar um subsídio melhor, ele poder ser potencializado em todas as suas particularidades. Ele era superdotado, assim, de um nível, assim, não desses níveis, assim, que você vê na televisão, assim, de pessoas extraordinárias mesmo, que hoje existem escolas no Brasil que são exclusivas ali para atender essa demografia da população, onde você ali faz testes extremamente rigorosos de seleção e constatada ali uma superdotação genuína, você adentra nessa escola. Não era o caso dele, mas ele era, tipo, ele acabou dando QI de 141, assim. Ele não era um menino, assim, que ele poderia avançar para o oitavo até para o nono ano, não é aquele que, já falava 10 idiomas, essas coisas assim, não. Então, de novo, quando a gente fala aqui em altas habilidades ou superdotação, a gente vai ver que isso nada mais é do que um grande potencial de desenvolvimento em algumas áreas específicas. Então, você vai ter altas habilidades de superdotação como um grande potencial de desenvolvimento ou isolado ou combinado em algumas dessas áreas aqui que eu classifico ali no slide: intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotricidade, artes, criatividade e música, certo? Então, intelectual e acadêmica ali, elas podem ser parecidas, mas aí tem algumas diferenças. Quando a gente fala ali num grande potencial intelectual, é no sentido da resolução de problemas diversos, não só envolvidos com a escola, com a academia. Daqui a pouco é aquele que vai conseguir ali, sei lá, criar algo, né, alguma solução para algum problema, enfim. E na acadêmica, sim, aí já está mais relacionado com a parte ali de sala de aula mesmo, né, de performar bem ali nos conteúdos propostos em sala de aula: português, matemática, história, geografia, literatura, religião, né, entre outros. Já quando a gente fala a parte intelectual, na resolução de problema. Tipo, o que seria essa resolução de problema? Daqui a um pouco, tem sei lá, tá andando ali com a família, sei lá, e lá pelas tantas o carro deu um problema, pum, estragou, ficou com o carro empenhado no meio do caminho, né? Então essa alta habilidade ali de modo intelectual vai fazer com que ele consiga, de uma maneira autodidata, quem sabe ali até aprender a fazer com que o carro funcione. Eu usei um exemplo bem genérico, mas é para entender isso, a diferença ali entre a intelectual e a acadêmica. Só que ele pode ser alguém com um grande potencial de desenvolvimento na questão de liderança, ou seja, é alguém que argumenta bem, que consegue convencer pessoas, né, em prol de algo. Os grandes oradores da história da humanidade, com certeza, são pessoas
com altas habilidades ali no tocante à liderança. Aí você parte, podemos citar, sei lá, N oradores ali da história da humanidade, né? Até nem não cito alguns de uma maneira individual, porque isso às vezes acaba tendo até uma conotação política, né? Alguns interpretam dessa maneira, né? Porque geralmente, sim, grandes oradores, eles vão ter um intuito de arregimentar pessoas para o bem ou para o mal. Então, tende para promover revoluções, motins, sei lá, assim, ocasionar grandes guerras na história da humanidade. Sabe de que eu estou falando? Né? Então, era alguém que tinha ali, com certeza, um grande potencial de desenvolvimento de liderança, né? Canalizado nesse instante para o mal, mas como pode ser para o bem também. Compreende? Então, não é só uma alta habilidade de tirar 100 em uma prova de matemática, não. Uma alta habilidade, um potencial de desenvolvimento de liderança, de arregimentar pessoas, aquele que fala com ênfase, que consegue convencer pessoas, está entendendo? Também relacionado à psicomotricidade, é aquele que vai conseguir performar no esporte, está entendendo? Aí o Boca ali tem uma habilidade muito, muito boa, assim, grandes craques assim, da história do esporte, nosso, em âmbito mundial, com certeza tem esse grande potencial de desenvolvimento psicomotricista, né? Você pega ali os grandes ícones do esporte, falando de futebol, ele pega Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, enfim, mais antigo, ou seja, pessoas ali com altíssimas habilidades ali no tocante ao esporte. Mas pode ser voltado para as artes, você está entendendo? Tipo, a pintura, a escultura, o desenho, consegue fazer desenho ali de uma forma extraordinária. Eu conheço pessoas assim que reproduz assim, olha para você e reproduz assim fielmente, como se tivesse tirado uma foto literal mesmo, certo? Uma parte da criatividade, aquele indivíduo que vai pensar fora da caixa, que sempre vai trazer uma ideia criativa, uma solução criativa, inovadora para um problema. Grandes invenções na história da humanidade ali surgiram assim de pessoas ali com grande potencial de desenvolvimento para a época, né? Eu trago o exemplo de uma invenção que é uma invenção simples que mudou a história do mundo, né? Que foi a roda. O que tem de tecnologia numa roda? É uma coisa redonda que você utiliza para deslocar coisas com mais facilidade. Pô, pelo amor de Deus. Entende? E alguém um dia pensou nisso para levar coisa de um lado para o outro, certo? Na música também, não só na questão de composição de música, de cantar, mas principalmente no ouvido musical, que é algo muito difícil. Você ter um tino musical, daqui a pouco alguém está cantando uma música, você conseguir ali identificar o tom, ou não sei se tem algum de vocês que nos acompanha aqui, que é instrumentista, que toca um instrumento, você sabe como é difícil. Aí a pessoa vai cantar uma canção, uma música, e você tem que adivinhar o tom, né? Tem pessoas que de bate-pronto já ouvem, identificam o tom ali e já sai tocando o instrumento, né? Então isso é um grande potencial de desenvolvimento. Então a superdotação ela pode se manifestar assim em todas essas áreas que eu bem mencionei, né? Para esses alunos, assim, a inclusão ela significa, antes de mais nada, oferecer um enriquecimento curricular, né? Trazer desafios e oportunidades que vão estar de acordo com aquilo que ela está demandando. O indivíduo com superdotação sempre vai demandar mais. Você vai entregar tudo, vai entregar tudo, e vai demandar mais, vai demandar mais, vai demandar mais, sempre, a todo momento. Eu já atendi por algum tempo da minha vida. Hoje eu não consigo mais, em função das nossas atividades aqui, mas eu atendia bastante
bastante criança e adolescente que ia se preparar ali para as Olimpíadas de Matemática ou para alguma outra competição, né, de matemática, de física, entre outros, ou para algum vestibular. E é muito difícil, é muito desgastante você dar ali uma assessoria para um indivíduo com altas habilidades de superdotação, porque está sempre te demandando, sempre te demandando, tu está entregando tudo, está dando tudo de ti e parece que aquilo não é suficiente, né? Ele quer mais, ele precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais. Vai, eu lembro quando eu organizava a minha agenda, assim, de acordo com esses perfis, eu, eu meio que mesclava, não vou atender uns quatro, por exemplo, uma tarde, eu vou atender quatro, cinco numa sequência, com esse mesmo perfil, não vai ser ruim a pegada, né? O cara sai extenuado mesmo, nossos atendimentos aqui são todos individuais. Então você pensa alguém com alta habilidade está te demandando aí por durante uma hora ou duas, né? Tudo que tu tem. E tu tá dando, tá oferecendo ali e ele, né? E ele demanda mais, demanda mais. Então o desafio é bem difícil mesmo, né? Você lidar com esse público. Então, vamos adiante. Ficou uma lâmina aqui, que essa lâmina aqui não faz parte. Então eu quero trazer para nós aqui, como a gente já fez na aula anterior, vou tentar fazer nessa, 10 dicas, algumas dicas para a gente conseguir superar alguns desafios dentro da sala de aula, certo? Primeiro deles, conheça seus alunos de uma forma individual, né? A gente, enquanto educador, nós temos bastante a questão da teoria, né? Então, acho que o público que mais estuda na vida é o público da educação. O que eu estava pensando, estava refletindo assim com a minha esposa, alguns dias atrás, que era o seguinte. Aí você pensa, eu não sei se acontece isso com vocês, né? Talvez com muitos de vocês acontece, que era o seguinte: você trabalha ali durante a semana, de segunda a sexta, certo? Ali na sua atividade, né? Dando aula ali, fazendo as atividades relacionadas à educação, certo? Legal. Aí você chega no final de semana, aí você faz os seus afazeres, talvez de casa. Daqui a pouco vai no supermercado, faz alguma atividade assim de lazer, dá uma atenção ali para os filhos, assim, pro pai, para a mãe, né? E etc e tal, para alguns parentes próximos, algum amigo, ou seja, aquela parte mais social, podemos dizer assim. E aí, quando você está em casa, você às vezes lá senta no sofá e quer assistir algo, tá? Você assiste lá um jogo de futebol para quem gosta, né? Um filme, uma série para quem gosta, assim, ou seja, vários tipos de conteúdos. E hoje, cada vez mais, a gente tem assistido menos conteúdo ali da TV convencional, podemos dizer assim, ali, seja de canal aberto, seja de canal fechado, e cada vez mais conteúdo de streaming. Então, a gente olha ali Netflix, Amazon, Paramount, sei lá, os que tem por aí. E a gente consome muito YouTube. Então, e aí cada um vai olhando de acordo com seus perfis de interesse. Nós da educação, às vezes, muitas vezes a gente é pego, sei lá, no sábado, 6 horas da tarde, ou no domingo, às 8 da noite, em casa olhando conteúdo relacionado à pedagogia, conteúdo relacionado à educação. Eu não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece direto, né? Quando a gente está em casa, que é muito raro, eu me prendo assim, olhando esse tipo de conteúdo, né? Então a gente tem muita coisa teórica, muita base teórica, né? Mas a prática na sala de aula, assim, por vezes é um desafio. Então, talvez muitos de vocês
que me escutam sentem sobrecarregados, né? Por tamanha diversidade de, enfim, de necessidades ali que a gente tem. Ou seja, como cada um é diferente um do outro e cada um requer uma coisa diferente um do outro. Porque quando nós padronizamos as coisas, se torna mais simples, mais fácil. Mas como nós temos uma variedade muito grande de situações, essa padronização se torna quase que impossível. Então, a primeira dica que eu quero trazer é essa: conheça ali seus alunos de uma maneira individual. Cada estudante, independente de ele ter algum tipo de deficiência ou não, ele vai ter suas particularidades. Ou seja, ele vai ter suas preferências, seus anseios. Então, invista ali uma parte do tempo, do seu tempo, principalmente aquele tempo onde você talvez passou um conteúdo no quadro, ou uma atividade, principalmente. Passou uma atividade, estão ali em carteira, na sala de aula, procura observar ali como é o comportamento deles. Ou no recreio, daqui a um pouco, no momento em que você, entre aspas, não está com eles, mas você está observando eles à distância, certo? Procure daqui a pouco, se possível, for conversar com a família, com os profissionais de apoio, sempre que possível. Entender os pontos fortes de cada um, né? Ou seja, o que ele gosta, ou seja, quais são os seus desafios, qual é a forma com que ele aprende melhor ou pior, né? Então, levando conta tudo isso, você vai conseguir estabelecer uma base para um planejamento eficaz de ensino, né? Conseguindo realmente personalizar. Daqui a pouco, quando você conseguir construir atividades em grupo, você consegue ali aglutinar ali em perfis parecidos. Você está entendendo? Então, a primeira dica é procure conhecer seus alunos aí, por mais difícil que seja, em um âmbito mais individual da coisa. Deixa eu controlar meu reloginho aqui para não me passar muito. Segunda dica que eu trago para vocês, né? Adote o desenho universal para a aprendizagem, que a gente vai falar também mais para frente, né? O DUA, né, que é o desejo universal da aprendizagem, ele é uma abordagem extremamente preciosa, né? Por quê? Porque não foca ali em adaptações para um, para outro, de uma maneira geral. Ou seja, esse desenho universal ele traz como um foco criar ambientes e materiais de aprendizagem que vão ser flexíveis, né? E acessíveis para todos, se não a grande maioria, né? Então, o que pode ser? Algo de um conteúdo visual, auditivo, tátil, né? Permitir, assim, as diversas maneiras de interação, certo? E poder e ofertar múltiplas opções ali para os alunos demonstrar o que aprendem, certo? Poder mostrar ali, de certa forma, tudo que conseguiram desempenhar. Então, dessa maneira, você acaba conseguindo beneficiar, podemos dizer assim, a grande maioria dos seus atendidos, seus alunos. Terceira dica: procure ali planejar aulas diferentes, flexíveis, né, diferenciadas, entre outros. Entende? Então, a gente tem aquele contexto que, na verdade, é o contexto mais fácil de lidar, que é aquele contexto ali da pedagogia tradicional, onde o professor é posto como centro, né? Então, o professor é o centro e o transmissor de conhecimento e o aluno é o receptor de conhecimento, e a relação se dá dessa forma. Cara, hoje isso não rola mais, mano. Hoje, porque nós temos uma coisa que se chama economia da atenção. Economia da atenção parte para a perspectiva de que a atenção de uma pessoa é disputada a tapa, podemos dizer assim. Hoje, as grandes empresas de marketing, assim, gastam milhões todo ano para poder descobrir formas e metodologias para atrair a atenção de alguém. Ou seja, quando você está ali na internet e está olhando um vídeo no TikTok, um vídeo no YouTube, no Instagram, onde for aqueles Reels, sabe? Aqueles vídeos rápidos de 1 minuto.
Tem aquele vídeo que você olha e já passa reto. E tem aquele vídeo que você olha mais de uma vez, certo? E ali tem a economia de atenção, certo? O que significa na prática? Porque hoje o maior ativo da humanidade não é dinheiro, não é ouro, não é dólar, não é Bitcoin, não. É informação. É informação e atenção de alguém, certo? Então, onde você tem informação daquela pessoa, sei lá, de uma pessoa que for sair um pouco da educação, indo ali para a parte de business mesmo, ou seja, do marketing de uma maneira geral, né? Se você sabe tudo sobre uma pessoa, você consegue saber o que ela precisa. Se você sabe o que ela precisa, você vai lá, vai ofertar para ela, ó, toma, tá precisando disso, tá aqui, ó. Beleza. E se você consegue ter a atenção da pessoa, ela vai conseguir te escutar. Então, tu leva o que ela precisa e ela te escuta. Qual a chance de não dar negócio? Zero. Você está entendendo? Agora, trazendo isso para o contexto da sala de aula. Quando você conhece sobre o seu aluno, você vai levar ali uma maneira de se expressar, uma linguagem, né, um formato diferente que vai, de certa forma, atraí-lo para você. Ou seja, que vai atraí-lo para qual ele tenha atenção naquilo que você diz, né? Então, por isso que muitas vezes o ambiente da sala de aula se torna ali irrelevante, porque a gente tem às vezes um professor se esgoelando ali para dar uma aula e alguns alunos ali, a grande maioria, pouco interessados naquilo que estão aprendendo. Claro que a gente tem contextos diferentes, né? Eu falo para vocês ali do Colégio Militar. O Colégio Militar ele tem algumas particularidades diferentes. Quais são? Né? Tem seus desafios, como qualquer outra instituição tem, mas tem particularidades diferentes. Primeiro, vai ter um público de alto rendimento, né? Ou seja, por meio de uma prova de seleção, as pessoas adentram, né? Então, parte do princípio que grande parte dos que ali estão quiseram estudar e estar ali é uma conquista. Então, isso já ajuda no sentido da atenção, né? De poder ali ter uma atenção primordial daqueles alunos. Só que isso não é eterno, né? Ou seja, aquele mesmo que estava motivado para adentrar na instituição, a gente precisa ir conquistando ele dia após dia, para que se torne mais relevante ainda para ele, certo? Então, a ideia é que nós venhamos a conseguir planejar atividades que permitam diferentes níveis de participação, ou seja, de ritmo, de complexidade e etc. Né? A gente pode trabalhar também com centros de aprendizagem, né? Trabalhar em pequenos grupos. Então, a gente vai falar isso quando nós, assim, individualizar mais ali para trabalhar com o público, com altas habilidades, superdotação, né? Cara, é primordial que você dê para ele mais do que você dá para o outro, se você não tem um avanço com ele, né? Tipo de avançar de turno. O que é dar mais para ele do que o outro? Dá responsabilidade pro cara, né? Tipo, olha só, eu tenho uma turma de 30 e eu preciso que todo mundo tire 10. Vamos supor, você estabelece uma meta. Só que tem alguns que não estão entendendo a matéria. Então aqui eu pego os 4 melhores, 4, 5, ó. Tá, tu vai ser meu facilitador. Qual que é o teu objetivo? Cara, isso aqui tu tira de letra, em 2 minutos tu faz, né? Certo? Consigo. Então, ensina, faz com que os outros consigam isso também. Então, ali tá trabalhando em pequeno grupo, porque é muito mais fácil você ensinar em pequeno grupo do que ensinar em grupo maior, né? Então, você ganha ele. E ele consegue trabalhar em pequeno grupo. Então, essa flexibilidade nesse planejamento ele é uma peça-chave. Então, às vezes o currículo, quando a gente recebe, ele é muito estático, sabe? Ele não dá muito espaço para inovação. E a inovação ela não é você querer inventar a roda. É só você transmitir um conteúdo de uma maneira diferente. Então, storytelling a gente consegue usar muito também, um pouco explicar algo difícil
por meio ali de uma parábola. Então, isso marca também. É uma das formas que a gente tem. Mais uma dica, que até eu meio que falei, estratégia de colaboração entre pares. Então, você conseguir fazer em grupos pequenos, né? Então, onde um interage com o outro, onde um consegue aprender um com o outro, né? Você consegue ter uma troca maior ali, um feedback maior de informação, você consegue criar um rapport dentro da turma, compreende? Algo um pouco começar a criar ali uma cultura da competição, né? A competição saudável, né, que eu costumo dizer. Tem pessoas assim que não gostam, assim que são contra, até isso que eu digo, vou dizer agora, na competição, mas a vida é a competição, né? Então, a competição saudável, ela é muito saudável, né? Saudável, muito saudável, né? Isso é boa. Mas, mas é verdade mesmo, porque onde você está competindo para algo bom, imagina qual que é a competição? A competição ali de conseguir ali ter uma nota melhor. Ah, não vejo, não tem nada de ruim nisso. Pelo contrário, só tem de bom, você está desenvolvendo pessoa. Você está potencializando ali crianças e adolescentes a aprenderem mais, a aprender melhor. Concorda? Porque é a mesma coisa que vale para o esporte, onde você consegue incentivar a competição no esporte. Você está promovendo saúde, você está promovendo ali bem-estar, compreende? Então, daqui a pouco, fazer em pequenos grupos, tá? Divide em grupos de 5, grupos de 6, depende da quantidade de alunos na turma. Olha só, a gente vai fazer uma gincana matemática durante um mês, vamos dizer assim, ó. É dessa forma, desse jeito, ó. E toda semana vai ter a classificação ali do grupo no quadro, ó. Grupo tal tem tantos pontos, grupo B tem tantos pontos, grupo C tem tantos pontos. Você vai trabalhando com isso assim, dia após dia, na turma. Cria ali cria um perfil na rede social para você ir divulgando os resultados. A criança ela se estimula muito assim, com essa competição. Um quer ganhar do outro. Você vê assim, isso aflora ali a competitividade. Porque ninguém gosta de perder. Da mesma forma que tem ali as Olimpíadas Escolares, o Interclasse, onde a turma tal joga contra a turma tal, e você vê ali o envolvimento que aquilo acontece. Então, você fazer isso também com a parte do ensino, com a parte pedagógica. Sei que, no caso, as instituições, assim, os colégios militares já têm como característica fazer isso, né? Então, tem bastante Olimpíada de Matemática, bastante Olimpíada, inclusive de outras disciplinas, de física, de português, entre outros. Mas tentar trabalhar isso em grupo, em pequenos grupos. É uma forma também muito boa de poder desempenhar isso. Uma outra questão muito importante que é o estabelecimento de rotina. Entende? Principalmente quando a gente fala com o TEA, né? Então, essa previsibilidade, essa clareza na rotina, ela é muito benéfica para todos, sem exceção. Só que especificamente para aqueles com TEA. Né? Então, qual que é o intuito? O intuito é você usar algo visual, um quadro de rotina onde você afixe em um lugar visível e consiga enxergar, né? Ou seja, uma comunicação clara sobre as expectativas, né? De uma forma explícita. Então, isso vai ajudar a construir autonomia, a reduzir ali um comportamento disruptivo que a gente fala. Compreende? Então, isso são pequenas adaptações do contexto escolar ali que você está fazendo um quadro de fixação, é para todos estão ali. Mas ele vai ter mais relevância para aquele que é um TEA do que para aquele que não é. Para aquele que não um quadro bobo, nada a ver. Para aquele que tem TEA vai ser importante. Então aí você começa a fazer inclusão. Então uma escola inclusiva, ela é com essas pequenas coisas. Então, lembro que falei na aula passada a questão dos pequenos começos.
né? Não pense em fazer algo extraordinário, assim, mirabolante, espetacular, no sentido de todos vão saber o que é inclusão assim, de ponta cabeça. Não, comece com o pequeno, comece com as pequenas coisas, as pequenas adaptações estruturais. Tá entendendo? Foque nos pontos fortes e nos interesses de cada um. Cada aluno, sem exceção, ele tem pontos fortes, tem talentos e tem interesse. Então, identificar, usar eles como uma porta de entrada para a aprendizagem. Como assim? Um aluno ali com altas habilidades, vamos dizer o seguinte, ele tem a tendência a se tornar assim, um expert num tema específico, né? Enquanto que o aluno com TEA pode ter um interesse específico em algo, né? O que a gente chama do hiperfoco, certo? Então, daqui um pouco, eu tô ali trazendo uma aula de ciências e nós vamos entrar ali falar sobre os reinos. Aí você vai falar o reino Monera, reino Fundi, ou seja, que é um conteúdo onde não é algo que se vê toda hora, não é algo tão comum de ver na TV e tal. Mas você tem alguém que tem um hiperfoco gigante nisso, né? Aquilo que a gente chama de hiperfoco em coisas inusitadas, né? Mas você identificou mas como é que você vai saber isso? Se tu conhecer teu aluno ali na sua individualidade, você pega o camarada que tem um hiperfoco ali em um determinado conteúdo que você vai transmitir, chama ele para dar aula. É isso mesmo, né? Olha só, o Joãozinho ele gosta muito ali de falar sobre os protozoários. Ele vê vídeo dos protozoários, da formação dos mesmos. Então ele vai explicar melhor o que ele olha no vídeo. E mesmo ele sendo um TEA, ele vai falar. Por quê? Porque é o objeto de hiperfoco dele. Então você está ajudando a promover uma interação social dele mesmo, né, de se relacionar com as pessoas, de poder se expressar ali para um grande público. E ao mesmo tempo, os alunos que ali escutam, eles vão ver ali isso acontecendo e vão ter uma imagem totalmente diferente do colega. Não é só entre aspas, ali, um menino, uma menina estranha. Não. É alguém, cara, que sabe pra caramba, né? Um determinado conteúdo. Então, muito importante. Um outro ponto. Uma troca de informação muito salutar, que é você ter uma comunicação ali full time, praticamente, com uma equipe de apoio, né? Então, é importante que você consiga ali e que se dê a possibilidade de ter o contato ali com o professor do AE, de ter o contato ali com o pessoal até de outras áreas, da área da psicologia, né? Da fonoaudiologia, das famílias, né? Não só os profissionais da escola em si, mas os profissionais que, porventura, atendam aquele aluno. Então, é importante ter essa troca de informação, porque ajuda muito. Porque o que acontece? Os profissionais também eles precisam disso, né? Cara, para um psicólogo é fundamental que a escola consiga passar o maior número de informações possível. Então é uma troca, você passa informações sobre ele, você recebe informações, tudo isso vai subsidiando ali um formato de trabalho, né? Daqui a pouco eles têm muitos insights, têm muitas sugestões, porque às vezes é bom você ouvir um profissional que não é da área da educação específica, ele sai um pouco do nosso mundinho, podemos dizer assim, desculpa o termo, mundinho, mas sai um pouco da nosso senso comum e traz daqui a pouco soluções e possibilidades que a gente não tinha se dado conta. Então é importante você ter essa troca, está entendendo? Essa colaboração ali multifacetada, esse interprofissional ali entre todos os atores. E com a família também da mesma forma. Existe assim ali pessoas na família ali que vão poder dar um subsídio muito grande. Ali o pai, a mãe, né? Principalmente aqueles que têm um contato mais próximo, está entendendo? Então, utilização de recursos e tecnologias assistivas, tecnologias que vão subsidiar isso, que vão facilitar o trabalho.
Ah, mas quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um recurso ultra mega power espetacular. Não é isso. Tecnologia é tudo aquilo que facilita a nossa vida para fazer uma atividade. Um lápis, tem aqui em mãos agora, é uma tecnologia. Tá? Mas é uma madeira que tem uma coisa no meio que escreve. Isso é uma tecnologia. Porque facilita a minha vida no tocante à escrita. Então, isso é uma tecnologia. A tecnologia é um recurso que vai facilitar ali a vida nossa enquanto educador, falando em educação, mas pode ser de qualquer área. Você está entendendo? Então, o que vai incluir isso? Sabe, material que você vai manipular, jogo, né, gamificação, né? Você utilizar recursos visuais, até, claro, coisas mais sofisticadas ali, como software de leitura, aplicativo de comunicação alternativa, né, SCA, ali o tablet, recurso de acessibilidade, ou seja, tudo isso. Mas daqui a pouco você cria ali uma atividade gamificada, né? Você está fazendo uso de uma tecnologia. Você está entendendo? Então, isso engaja demais, de sobremaneira. Criando um ambiente de sala acolhedor. Mais do que qualquer técnica dessa que a gente fala, assim, o ambiente na sala de aula vai fazer toda a diferença. O ambiente institucional faz a diferença. Então, a ideia é que a gente consiga promover um clima assim de respeito, de empatia, de valorização à diversidade. O que acontece? Tudo isso, meu, é um compêndio de um monte de coisas que vão sendo feitas, que é a conscientização ali de você poder trazer essas informações para a pessoa, que a pessoa compreenda a relevância de falar sobre esse assunto. Então, não é algo feito de uma forma isolada, né? Aqui a gente está colocando aqui como tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, mas o tópico isolado por si só, às vezes não funciona. Funciona um conjunto de coisas que você vai emaranhando uma com a outra e vai construir algo legal nesse sentido. Então, a ideia é que a gente consiga discutir abertamente sobre essas diferenças, celebrar conquistas, caso elas aconteçam, né? Incentivar a ajuda mútua de um e outro, né? Ou seja, né, um ambiente onde todos vão conseguir se sentir seguros e fazendo parte daquele lugar. E talvez o último e o principal deles, respeite os seus limites, né? A inclusão, você trabalhar assim com o aluno com algum tipo de necessidade, ele nos consome muito, muitas vezes. Ou seja, porque, como eu disse até no encontro anterior, você faz e parece que a evolução é muito pequena. Então, isso com o passar ali do tempo nos desgasta bastante. Você está desprendendo recurso, energia, quase que de maneira full time individual, e você não está conseguindo ver ali um resultado expressivo. Então, isso às vezes desanima. Tá? Entende? Então, por isso que a gente tem ali muito caso assim de afastamento até na escola, assim, de burnout, entre outros, né, com os profissionais da educação, assim, de tamanha sobrecarga muitas vezes, porque o profissional da educação ele se cobra muito, né, em diversas vezes, porque já é do nosso perfil, a gente procura ali dar uma excelência em tudo que nós fazemos, né, então a gente quer ser excelente, acaba que às vezes bate num teto, entende? Então a inclusão ela parte do princípio que ela é uma caminhada, você está entendendo? E você precisa compreender que sozinho você não vai conseguir muitas coisas. Ninguém, na verdade, consegue nada sozinho, né? Então, é preciso que a gente tenha ali todo um suporte, e com certeza vocês têm, para ser o ponto de seguro, ponto de abrigo para vocês terem para onde correr. Você está entendendo? Formação continuada é uma delas,
né? A troca de experiência ali com um colega ou outro sobre uma situação específica. E, enfim, cuidar de si mesmo. Agora vai um recado assim, para você, de uma forma individual. Faça tudo que você puder fazer. Entregue tudo que você conseguir. A gente tem no nosso perfil mesmo de querer entregar o máximo. Faça tudo. Sejam melhores mesmo. Sejam excelentes em tudo. Mas compreenda que vai chegar um momento ali que, pô, daqui eu não consigo passar. E é ótimo quando a gente tem esse autoconhecimento. Porque a gente tem ciência de que a gente tem limitações também. Então, reconheça ali cada conquista, cada mudança, cada esforço, celebre isso. Então, talvez você não vai conseguir ali sei lá, um objetivo total, porque a meta às vezes a gente tira longe demais. Mas se você conseguir um avanço por si só já é o suficiente para você celebrar, para você comemorar. Então fica a dica. E eu vou encaminhando o desfecho com uma frase de Benjamin Bloom que vai nos dizer o seguinte: todos os alunos podem aprender, as diferenças estão no ritmo e na forma que cada um aprende. Essa é a nossa missão, né? Minha, sua, de todo mundo, quanto educador, garantir que cada aluno, no seu time, né, da sua maneira, tenha a possibilidade de aprender a se desenvolver, de poder ali, de certa forma, compreender que aquele espaço ali na aula, na educação, um espaço relevante para ele, né? Então, esse é o objetivo principal, que nós não tenhamos ali, muitas vezes, alunos que não veem relevância nisso, que não veem relevância na escola, mas que nós possamos ser aqueles que vão, por intermédio da nossa atividade, por intermédio daquilo que a gente vai entregar, tornar aquele espaço relevante para os mesmos, certo? Eu vou ficando por aqui, nesse momento, nessa aula, e se colocando à disposição de cada um de vocês ali nas nossas plataformas de interação, tá certo? Um grande abraço para vocês e nos falamos. Até mais.